Olá, estudantes da terceira série, estamos aqui, meu nome é Joyce e vamos trabalhar um pouquinho sobre Guerra Fria. Hoje, quais são os aspectos falados de Guerra Fria? Nós devemos destacar alguns elementos para atingirmos esse objetivo. Destacar acontecimentos transcorridos durante a Guerra Fria e suas implicações na ordem mundial e local. Então, dentro de um contexto daquele período, que você com certeza já viu, que aconteceu de 1945, 47 até 91, nós tivemos vários momentos que implicaram direta e indiretamente uma relação com a Guerra Fria. E é isso que nós vamos ver hoje. Para isso, a pergunta obviamente é: quais eram esses acontecimentos ocorridos durante a Guerra Fria? E aí nós temos que embasar principalmente o aspecto militar, que foi extremamente destacado na época, inclusive por uma das características da Guerra Fria, que era a corrida armamentista. Nessa corrida armamentista, desenvolvia-se essa situação de quem tinha mais, quem mostrava mais poder bélico. E além de mostrar poder, com certeza, uma forma de ter os seus aliados de uma maneira bem organizada eram pactos militares. E do lado capitalista se fez um pacto, um acordo militar chamado OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, onde todos, aqui a bandeirinha da OTAN, desenvolviam então uma sistemática organização militar da sua estratégia bélica, seu poderio, tipos de armamento para todos os países capitalistas, principalmente do Atlântico Norte. E do lado socialista, o nome foi dado Pacto de Varsóvia, Tratado de Amizade, Cooperação e Assistência Mútua. Aqui o brasão indicado do Pacto de Varsóvia, onde todos os países que tinham cunho socialista embasavam, ajudavam, trocavam e, logicamente, misturavam tecnologia militar para estruturar essa força militar contra a força capitalista. Estabelecida a relação dos dois, nós vamos adiante. E para isso, vamos pensar só um pouquinho no que nós falamos até agora. Primeiro quiz. Marque a opção que apresenta o Tratado Militar Capitalista durante a Guerra Fria. Letra A. Construção do Muro de Berlim em 1961. B. Intervenção militar norte-americana no conflito Vietnã, 62. Criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, 1949. Ou eclosão da crise dos mísseis em Cuba, em 62. Executem a atividade, marquem ela, a alternativa correta. Voltamos já já. Então, aluno, com certeza perceberam que tem algumas pegadinhas com relação a datas, construção de muro, eclosão de crise dos mísseis, nós não falamos nada até agora. Então, obviamente, vocês marcaram a letra C,
que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN. Muito bem. Na continuação, vamos observar como é que estava o contingente socialista na época. Se olharmos pelo lado capitalista, tinha a recém-morte de um presidente muito famoso deles, Franklin Roosevelt, tinha a instalação da doutrina Truman, que era a estruturação do American Way of Life, tinha também a estruturação do Plano Truman, em que estabelecia uma ajuda monetária para a reconstrução, embasamento capitalista, isso tudo do lado capitalista. Do lado socialista, nós tínhamos a observação, naquele período, de um leste europeu de reconstrução de pós-Segunda Guerra Mundial. Então, logicamente, ainda tinha muito a ser reconstruído, principalmente pela inserção do nazismo na região, e que, claro, foi muito ajudado pela então Rússia, que, conjuntamente aos seus países vizinhos, formaram a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Isso é interessante a gente destacar, porque muitas vezes se pensa que era um país. Na verdade, como o próprio nome já diz, é uma união de repúblicas. Então, quando você fala Rússia, ela é uma das repúblicas que formavam a União Soviética. Temos outros países que agora não vem ao caso citar, mas temos que ter essa situação de anexação bem clara na cabeça de vocês. Para isso, também vamos puxar outras questões. A integração de algumas potências para o lado socialista durante este período e, obviamente, uma doutrina que mostrava que o Plano Truman, ou a doutrina Truman, era uma espécie de monopólio de mentalidade, uma forma de viver onde todo mundo deveria viver de uma maneira X. E eles, então, defendiam do lado Y uma forma totalmente contrária, mais planificada de vida. E, obviamente, também a mostra do seu poderio militar através de grandes desfiles, o que começa a ficar bem característico na União Soviética da época e depois em outros países que também começam a copiar. Desfiles militares mostrando todo o seu arsenal e imputando um certo enobrecimento à defesa militar de cada um. Aqui, mais algumas conotações da época que eram bem pertinentes. Então, nós vamos ver a corrida espacial, nós vamos ver muita espionagem. Então, em filmes, vamos ver muitos filmes ligados a essa rede de espionagem. Até coloquei um aqui para vocês fazerem uma releitura, um remember para vocês. Então, toda a saga 007, mostrando na época, literalmente, essa controvérsia, essa disputa entre, olha essa charge, bem legal também, entre o poderio norte-americano contra o poderio soviético. Aqui também a mostra das agências de inteligência. Então aqui o símbolo da CIA e aqui o símbolo da KGB, que durante muito tempo faziam esse padrão de espionagem tão discutido e tão interessante de ser estudado. Outras questões que aparecem, agora vamos focar em aspectos principalmente militares, revolucionários, em algumas potências que deflagraram essa divisão, ou pelo socialismo, ou pelo capitalismo, ou ambos no mesmo local. Primeiro, a Revolução Chinesa, logo ali pertinho da Rússia, muito assim parceira em vários quesitos, visualizou aquele novo modelo e, logicamente, deflagrou em 1949, veja que é um pouquinho depois, a situação da revolta comunista, onde houveram lutas internas, veja que aqui aparece, lutas financiadas pelos Estados Unidos e pela União Soviética, mas ao final as forças comunistas ganharam e se implementou através do seu principal dirigente, Mao Tse-tung, a República Democrática Chinesa, começando a partir de 1949. Já na Coreia não foi diferente. Novamente, disputas internas, socialistas e capitalistas, que queriam literalmente defender os seus ideais. E a partir dessa defesa, deflagrou-se um movimento civil de 1950 a 1953, onde tanto soldados americanos quanto soldados soviéticos foram enviados para disputar essa situação e, infelizmente, não chegaram num acordo, não houve estipulação nem da totalidade socialista e nem da totalidade capitalista, o que provocou a divisão, melhor dizendo, a divisão da Coreia em duas, Coreia do Norte socialista e do Sul capitalista. Para fecharmos esta parte, vamos a um quiz. Nele diremos o seguinte: no decorrer do século XX, a China vivenciou diferentes experiências econômicas.
Da Revolução Chinesa de 1949, a China contemporânea, essas experiências podem ser representadas. Então vamos pensar como é que estava aquele período e com certeza marcar a alternativa correta. Letra A, pela radicalização do processo de isolamento econômico. B, pela continuidade da política de valorização da economia agrária. C, pelo distanciamento dos ideais econômicos coletivos, defendidos pelo socialismo ortodoxo. Ortodoxo no sentido de do além-mar, do lado oriental. Então, bora lá, marca a alternativa correta, voltamos já já. Então, alunos, quero ver se vocês marcaram certo. Letra C. Por que não é a letra A? Porque eles não falam em isolamento econômico ainda no momento, eles ainda estavam no momento de instalação. Então, essa situação do isolamento econômico vem posterior. Letra B, pela continuidade de uma valorização da economia agrária, nós nem falamos em economia agrária. Na verdade, era uma situação ideológica ligada a capitalismo e socialismo. Letra C, sim. Então, eles são representados pelo distanciamento dos ideais coletivistas, principalmente pelo socialismo ortodoxo. Agora, outros eventos que, assim, a gente pode destacar vários. Esses são os mais famosos que nós destacamos aqui, aqueles que tiveram uma representatividade principalmente de mídia no cenário internacional. Cuba não pode deixar de ser falada. Foi uma crise dos mísseis que aconteceu em 1962.
Cuba literalmente já apoiava a União Soviética desde a sua revolução em 1959 e esta aproximação entre soviéticos e cubanos fez com que a União Soviética visse em Cuba uma possibilidade de instalação de uma base militar numa ilha que fica do ladinho dos Estados Unidos, seu arquirrival. Então, obviamente, era unir o útil ao agradável. Em 1962, instituíram uma base militar soviética e começaram a encher de vários mísseis. E esses mísseis começaram a ser muito mal vistos, principalmente pelo então presidente norte-americano John Kennedy. John Kennedy, então, começou a ser, digamos assim, exposto na mídia que como deixar acontecer isto aos seus olhos? Afinal de contas, Cuba é visível aqui de Miami, como vamos fazer? Então o posicionamento foi ficando cada vez mais difícil para a imagem do então presidente e, logicamente, várias conversas se estabeleceram. Os americanos pediram, então, a retirada dos mísseis soviéticos, mas a União Soviética pediu em troca que, então, os americanos tirassem alguns mísseis que também tinham sido colocados na Turquia com o mesmo objetivo. Então, cada um deles tirou os seus mísseis e acabou. Existem muitas bibliografias dizendo que talvez tenha sido o momento mais tenso para, então, ter sido possível deflagrar um conflito bélico literalmente entre os dois, em território americano e soviético. Mas isso fica só no se efetivamente não aconteceu, mas que foi tenso, foi. A próxima, logicamente, Guerra do Vietnã, que também não pode deixar de ser colocada. Nesta imagem mostra aviões sobrevoando o território vietnamita e então abrindo a situação de vários paraquedistas do exército norte-americano caindo em território vietnamita. Ele durou de 1959 a 75, foi um dos momentos mais tensos da Guerra Fria. Estados Unidos perderam muitos soldados, principalmente porque até então seus soldados eram organizados e treinados em território norte-americano que tem predomínio no clima temperado. E o clima temperado tem uma distribuição de vegetação muito aberta. Já no Vietnã, a área tropical, mata fechada, densa, úmida, insetos, uma série de questões que Estados Unidos não estavam habituados. Soviéticos também, mas na verdade o conflito literalmente foi vencido, entre aspas, pela vegetação, pela geografia. E, infelizmente, muitas pessoas efetivamente levaram sua vida a termo nesse período do Vietnã. O conflito também não resultou de uma maneira satisfatória, foi dividido entre Vietnã do Norte e Vietnã do Sul por um breve momento e em 1973, após vários anos de muita conversa e muitas situações conflitantes, Estados Unidos se retirou assumindo a derrota e a partir de 76 o Vietnã se solidifica e se une em torno da bandeira socialista, voltando depois do final da Guerra Fria a ser capitalista. Nessa situação também, outro que não dá para deixar de falar, porque vai embasar o movimento posterior, é a Guerra do Vietnã. Vietnã vai ter uma invasão em 1979, onde literalmente a União Soviética via a possibilidade de ter sobre a tutoria do Afeganistão uma proximidade com o Oceano Índico de maneira mais vantajosa. Então a expansão soviética se deu através da invasão no Afeganistão, mas em contrapartida, Estados Unidos não permitiu, também mandou forças para os então fundamentalistas religiosos do Islã lá, apoiados então pelos Estados Unidos da América, deflagraram uma revolta que durou 10 anos dentro do território afegão. Esta imagem é para vocês terem uma ideia do aspecto arenoso e castigante pelo qual 10 anos os soldados sofreram. Nesse interim, não se resolveu efetivamente a favor da União Soviética, que 10 anos depois retirou-se. Mas isso deixou para trás um país destruído, um país com vários problemas de infraestrutura social e que alicerciaram a estrutura de um grupo chamado Talibã. Mas é coisa para outra conversa. Nesse interim,
o final em 1989 do conflito no Afeganistão e literalmente a exaustão do exército soviético fez com que a União Soviética também começasse a dar sinais de que não estava dando mais conta do recado. E isso fez com que crescesse a indústria e toda a ideia capitalista, e um dos principais momentos disso foi que em 1989, exatamente, derruba-se o Muro de Berlim. Este é o símbolo literal do enfraquecimento soviético e do poderio econômico norte-americano assurgindo hegemonicamente. Por fim, temos que falar de alguns itens que são literalmente colocados como fim da Guerra Fria. Então, a excessiva burocratização dentro da União Soviética, o avanço tecnológico bélico concentrado em detrimento dos bens de consumo, então deixou-se de lado bens de consumo para beneficiar a produção bélica, a corrupção e, logicamente, a insatisfação das mais diversas camadas da sociedade, principalmente nos países que, como eu falei a vocês, são oriundos de uma união de repúblicas socialistas soviéticas. Costumes diferentes, poderes diferentes, estruturas de vida diferentes, o que deu vários problemas para eles. Dessa forma, fechamos com o nosso último quiz. Nele, quais são os fatos considerados como fim da Guerra Fria? Letra A, fim da União Soviética em 1991 e o fim da ditadura de Pinochet no Chile em 93? B, queda do Muro de Berlim em 89 e fim da União Soviética em 91? C, anúncio da eliminação de armas nucleares de médio alcance em 87 entre Estados Unidos e União Soviética e o fim da guerra do Afeganistão em 92? Marquem, eu tenho certeza que vocês vão acertar. Volto já já. Então, pessoal, quero ver que vocês marcaram. Claro que tem várias pegadinhas aí. Não falamos em Chile, não falamos na questão do Afeganistão em 92. Então, com certeza, vocês marcaram a letra B, queda do Muro de Berlim em 89 e fim da União Soviética em 91. Esses dois momentos marcam literalmente o fim da Guerra Fria. Para vocês terem a noção, nós temos aqui a introdução de um canal para vocês observarem, um vídeo muito interessante falando sobre a Guerra do Vietnã, e assistam, tem vários filmes falando de Guerra do Vietnã, mas sempre com um cunho diferenciado. Então observem bem a origem, bem a sistemática, nós estudamos aqui, se aprofundem para então assistir com uma melhor avaliação do que realmente vocês devem usar como característica do lugar. Bom,
Para finalizarmos, o que nós vimos hoje? Nós demos uma retomada do conceito de Guerra Fria, falamos dentro de um contexto principal do aspecto militar das duas potências, falamos do quesito característico entre lado socialista e entre lado capitalista e finalizamos ressaltando alguns acontecimentos bélicos de guerras acontecidas durante aquele período por causa do conflito entre ser capitalista ou ser socialista. Espero que vocês tenham aproveitado bastante e até um próximo encontro.